Aí está, bom dia pessoal. Sabadão de feira 18, já é 18, graças a Deus. 18 de janeiro. Ainda é 18, depende do ponto de vista, né? Recém é 18 de janeiro, interminável janeiro de 2025. Agora são exatamente meio-dia e 8 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, ontem aconteceu pela primeira vez uma situação comigo. Eu faço 6 meses, 8 meses que eu uso óculos assim, mas é para trabalhar mesmo, para olhar o celular, e eu tenho usado bastante nos últimos dias. E pela primeira vez ontem aconteceu uma situação que não tinha acontecido ainda. Estava muito quente em Porto Alegre, aliás, hoje está de novo. Quantos graus está fazendo aqui? Aqui no Gaspar está fazendo 32, lá na rua deve estar fazendo uns 32 também. Deve estar bem quente, abafado. Ontem ali deu umas 7h30 da noite, eu desliguei o ar pela primeira vez, abri os vidros e tudo embaçou no carro, inclusive os óculos. Eu fiquei cego, literalmente, de olhar no retrovisor. Tá sujo pra caramba. Os dedão, né? Os dedão de gordo. Não consegue pegar o óculos sem tocar na lente. Enfim, tô direcionando pra Torres. Direcionei. Vai que toque alguma coisinha. Daqui a 2, 3, 5 minutos já desisto, já tiro o direcionamento. Mas só pra não passar batido, tocou agora. Tocou não, apareceu na reserva pra mim, que não me pega mais. A não ser que se cair no meu colo assim, ó, e tiver a 10, 15 minutos de fazer a corrida. Caso contrário, envolvimento, de se movimentar e não sei mais o que. Nunca mais. Tocou na reserva para pegar às 5 da tarde lá no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. Uma viagem para Charqueadas, 60 km, R$102. A relação não tá ruim, mas o que me garante que eu vou ter uma corrida em Grande Charqueadas para Porto Alegre ou para outra região da Grande Porto Alegre? Pode ser que tenha, mas tu vai pagar, eu vou pagar pra ver ou não? Mesmo num sábado de janeiro, tava pensando agora, seria uma boa fazer essa viagem, né? Porque eu vou garantir 100 pila em 1 hora. Se tiver com 100 pila até lá, às 6 horas eu vou estar com 200. Não, tá ruim, né? 6 horas com 200 não dá. Enfim, não aceitei a reserva, não vou aceitar também. Depois daquele dia lá que o cara me tirou pro otário. E o cara, o sujeito dessa história, eu não sei se é o estagiário ou se é o passageiro ou se é ambos, nunca saberemos, né? Tive vários relatos aí de vocês que passaram por situações parecidas, de ter a reserva cancelada em cima da hora, sem desculpa, sem argumentação, estando ou não online. Enfim, essa não me pega mais. Vou estar lá em cima do beco lá, vou parar lá um pouquinho, não vou dar 3 minutos mais e já vou tirar o direcionamento. Mas engraçado que era pra tocar, na minha cabeça eu pensei assim, não, eu vou colocar pra Torres, mas qualquer corrida pro centro vai cair, né? A direção, tô na zona sul de Porto Alegre, tem que passar pelo centro, tem que passar pela zona norte. Não tá mandando nada. Ou não tem ninguém se movimentando em Porto Alegre essa hora, que eu duvido. Apesar de ser sábado de janeiro, é meio-dia, e essa hora as pessoas estão saindo de casa pra ir no super, no shopping, pra ir trabalhar, pra ir pra puta que pariu. Sempre tem. Principalmente aqui na Zona Sul, que tem pouco motorista trabalhando. Mas vou até lá em cima do beco com vocês. Chegando lá, eu vou parar, já vou desligar o take e já vou tirar, porque não tem nenhuma boa ideia nessa história, na verdade. A minha ideia era, uma vez eu fiz isso, há uns 2, 3 anos atrás, eu saí num sábado que nem hoje, de janeiro. E daí eu não sei se direcionei aqui de casa mesmo, ou se ao longo do dia. Eu sei que caí em Gravataí, isso que eu queria dizer, lá perto da GM. Acho que eu não estava direcionado. Daí quando eu cheguei lá, eu pensei, sabe uma coisa, vou pra praia. Eram umas 3, 4 horas da tarde. Vou pra praia trabalhar na praia. Aí trabalhei, fiz 12 horas do relógio do estagiário. Acho que meu tempo se acabou lá pelas 2, 3 da manhã, não lembro. Não recomendo isso pra ninguém. Nem em Porto Alegre faça 12 horas. E daí finalizei. Deu uns 700 pila, eu acho. Foi bom, foi um sábado bom, gordo, tinha festa lá. Voltei vazio. Voltei pro Porto Alegre vazio. Até hoje eu não sei como é que eu cheguei em casa. Graças a Deus nada aconteceu comigo nem com o meu carro.
Mas eu não recomendo isso pra ninguém. Ninguém. E hoje eu pensei, vou fazer que nem aquele dia. Por um momento, essa ideia firmou na minha cabeça. Coloquei o direcionamento, mas já vi que não vai rolar. Já vou tirar aqui e vou esperar meu principal passageiro do dia o próximo. Foi instantâneo. De fato, o estagiário devia estar procurando mais uma viagem pra mim, pra sair de Porto Alegre. Porque não tem explicação não ter tocado nem pro centro histórico, que é o que eu vou fazer agora. Eu tirei o destino na mesma hora. Apareceu um monte de tururu. E o primeiro mesmo o primeiro que apareceu na tela já peguei, já deu certo, já deu match, já deu bom, como diria o Anderson. Pegar aqui no Jardim das Palmeiras a Cleide, 17 pilinhas para Salgado Filho, Avenida Salgado Filho, no centro histórico de Porto Alegre. Calorão, poucas nuvens do céu, deve chover no final do dia, temporal de verão, aquela coisa toda. Patati patatá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Deus que me perdoe. Aqui, ó. Viram lá? Que véia. Desculpe a expressão. Desculpem mesmo. Que véia bagaceira. Não porque ela tá com um shortinho e toda rebocada de vermelho. Não é por isso que ela é bagaceira. É bagaceira pela atitude, pela forma de falar, pela forma de gesticular, pela gritaria dentro do carro, pelo chiclete que ela mascava como se fosse sei lá o que. 18 pila pra onde? Simval Saldanha na Bonja, buscar onde? Não. Muito longe pra buscar no CAI. 6 minutos, não. Cara, que coisa nojenta aquela véia, tia. Mascando aquele chiclete, mascava. E falava alto e gritava com a filha. Ai, porque não sei o que, fulano, quando eu morrer, não sei o que. E a outra, ai, não sei o que. Puta que pariu de partida. De primeira assim, sabe? Sem nem perguntar se tu tá afim. Não, eu não tô afim. Literalmente eu não tô afim. Eu precisava escutar isso. Nem que fosse de mim mesmo. Tá vindo os tururu, preciso ver, senão tem que voltar pra casa. Vamos lá. Vamos lá então, dar uma volta. 25 pilas, tô na CB pra Rua Berta, Leopoldina. Nem vi quantos quilômetros são, peguei no tururu, tava em movimento naquela curva ali. Espero que não seja uma mala passageiro, que vai demorar essa viagem. Se bem que eu devo ir pelo Rubem Berta, pela Castelo, né? É daqui do centro pro Rubem Berta, vai pela Castelo. Ou pela Sertório. Leopoldina, Carlos Estevão, Leopoldina, não é Rubem Berta. Sim, é bairro Rubem Berta também. Para 1 da tarde. E já acabou a minha paciência. Se é que eu tive paciência em algum momento do dia de hoje. Natalise, o nome da minha passageira, só para não passar batido. Carlos Estevão, 1h15 da tarde. Fim vim pela Protásio Alves, nunca vim tão rápido pela Protásio Alves na minha vida. Gostosa de rodar hoje. Tirando uns boca aberta que teimam em continuar se arrastando para a esquerda e trancando o trânsito, né? Tirando uma meia dúzia de boca aberta, tá uma delícia de andar na Protásio. Tá uma delícia de andar em Porto Alegre nesses dias, na verdade. Mas enfim, só para registrar essa rua aqui, Rua Carlos Estevão, foi a primeira rua que eu tive medo de trabalhar em Porto Alegre, né? De vir buscar ou de trazer passageiro. Por que Carlos Estevão tem medo? Por que teve medo da Carlos Estevão? Uma rua normal dentro do bairro Leopoldina, né? Jardim Leopoldina. E sim, uma rua absolutamente normal, bem tranquila e tal. Só que na primeira semana que eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, lá em junho de 2017, aqui nessa rua, um Uber foi assaltado e morto. Roubaram o carro dele, acho que foi isso. E foi abordado aqui ao embarcar ou desembarcar passageiro. E foi uma notícia na época. Naquela época era complicado, matava um Uber por semana praticamente. Ninguém nos respeitava. Hoje é só o estagiário que não nos respeita, né? O estagiário não nos respeita mais e alguns passageiros também. Mas naquela época os guris não nos respeitavam. Então era complicado. Tu não podia parar, tu não podia piruar, tu não podia dar mole. Que sempre
Toda semana tinha uma estatística nova. E no mesmo ano ali, poucos meses depois, teve um outro assalto aqui na Carlos Estevam também. Se repetiu, pelo menos 2 que eu lembro. E daí eu já gravei, Carlos Estevam, nunca vamos lá. Já vim aqui várias vezes, como estou agora. Como falei, uma rua normal, tranquila, como qualquer rua de Porto Alegre. Tem que tomar cuidado, né? Não pode dar bobeira, não pode ficar rateando e tal. Mas eu julgo estar em segurança nesse momento, né? Meio da tarde, bem movimentado, residencial para todos os lados. Tô olhando aqui, ó. Sempre, na verdade, tô sempre quando eu paro em algum lugar na rua para esperar, para almoçar e tal. Tô sempre cuidando para ver se vindo alguém, algum movimento diferenciado e tal. Mas, enfim, só queria registrar isso. Rua Carlos Estevam, bairro Jardim Leopoldina. A primeira rua que eu tive medo. Não sei se eu tive outras ruas que eu tive medo, na verdade, mas essa eu registrei na minha cabeça. Toda vez que eu venho aqui eu lembro do início lá, Carlos Estevam, não sei o que, assassinato, morte, enfim. Eu vi um motoqueiro aqui procurando um número, parou atrás de mim, acho que é de entrega. Parou ali, motinho com o celular, com o suporte do celular, mas ele não tá carregando nada. Enfim, essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre tem que ver se tem algum movimento diferenciado e tal, uma abordagem. Às vezes o cara tá preparado tá 100%, acha que tá 100% esperto, daí chega um carro de luxo, te fecha e tu vira estatística, né? Porque bandido não tem cor, não tem raça, não tem tamanho, não tem roupa, não tem carro, né? Entenderam o que eu tô falando, né? Pode vir de qualquer lado. Enfim, o motoboy ele só está entregando uma encomenda. Não sei qual é o aplicativo dele, não consegui identificar a embalagem. Embalagem azul, Log, eu acho. Não é Log ali, não sei que aplicativo que é ali. Enfim, deixa eu me movimentar aqui porque tá vindo um monte de tururu e eu com certeza devo estar perdendo oportunidades sensacionais. Rua Petrolina Cogo, nunca ouvi falar. Deve ser, mas pelo mapa é aqui do outro lado da Baltazar. Vou ali pegar a passageira Suzana para levar para Lusitana, lá no bairro de Higienópolis, 15 pilas. E assim seguir com raiva o dia de hoje. Pai, eu tô assim, posto de irritação. Eu não sei nem porquê, na verdade. Aquela véia, eu tenho pavor de começar. Na verdade. E se eu começo atravessado, então... Ah, que véia nojenta aquela. Não consigo tirar da minha cabeça aquela véia mascando aquele chiclete atrás de mim e falando, gritando com a filha dela. Enfim, não quero repetir. Tem gente dizendo que eu sou xenofóbico, homofóbico, gordofóbico, qualquer coisa fóbico que o valha, só porque eu tô falando mal de uma véia bagaceira mal educada. Existe alguém que tem a fobia de pessoas sem educação? Qual é o termo pra isso? Porque sim, eu tenho pavor de pessoa mal educada. Pavor. Acaba com o meu dia. Pessoa mal educada acaba com o meu dia. Então sim, se existe aí um termo pra fobia da puta que pariu pra pessoa mal educada, me digam qual é que eu vou assumir. Sou isso mesmo. O cara sai atravessado pra trabalhar, né? E daí pega um mala desse cara e ainda faz a corrida. Melhor seria se eu tivesse deixado na rua, mas não tinha argumento pra tanto, né? Na rua eu não sabia que ela era mal educada, não sabia que ela era bagaceira. Bagaceira! É isso que aquela véia é, bagaceira. Podem me cancelar aí, ó. Véia bagaceira. Que nojo daquela véia. Bagaceira. Bagaceira, é isso que ela é. Véia bagaceira. Entendeu? É véia e é bagaceira. Vamos tentar retomar. Pegar a Suzana agora. Levar lá pra Lusitana. Rolou a Suzana, outra velha mal educada. Veio com uma mala. Quando eu fui falar, ela pegou e pá, cravou a mala com os 4 bancos, com os 4 rodinhas em cima do banco. Senhora, cuidado, ela pegou e ainda por cima ela foi pro lado e pro outro. O que houve, moço? E aí eu levantei a mala assim, tá vendo o que houve, senhora? Ai, desculpa, eu não vi isso. Claro que a senhora não viu. Óbvio que a senhora não viu.
A senhora veio cega, largou a mala em cima do banco. Vai ter que esperar outro. Falei pra ela, como assim? Tá cancelado. É assim mesmo, bem Saraiva. Bem Saraiva. Bem Saraiva. Daí tocou o Vando, vou lá buscar o Vando. Você é luz, é estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não, quando tão louco me beija na... Não, quando tô louco, tão louca, né? Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua, bem louco, bem tudo, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Mas esse Vando é com V, não é com WV. Enfim, pegar o Vando aqui naqueles condomínios que tem ali azul, um pouquinho antes de chegar em Alvorada, perto daquele santuário bonito que tem à direita, pra Cachucha. Exatamente, vamos pra Cachucha. 20 pilas, 12 km. Não tá de todo ruim, né? Não tá de todo ruim. Podia ser 25, deveria ser 25 ou 30. Mas 20 para 12 não tá de todo ruim, né? Vamos se convencer. Pra Flores da Cunha, pelo menos eu vou ficar na faixa e vamos piruar, voltar o quanto antes, né? Ou quiçá se afundar nas grotas. Hoje eu vou ligar agora o modo dia, vou deixar acontecer, deixar a magia acontecer. Já vim parar no Rubem Berta, coisa que não é da minha rotina, né? É de boa, por sinal. A Natalise entrou muda, saiu calada. Rasguei a protase, não me incomodei. Passei por uns bunda mole, é verdade. Mas isso sempre, né? Então agora vou deixar acontecer, vamos pra Cachucha. E vai que toque lá uma Canoas, um lugar que eu gostaria de conhecer, que eu não conheço, que nunca fui. É a tal da Lomba Grande em Novo Hamburgo. Nunca fui na Lomba Grande, nunca tive oportunidade, querido. Nunca tocou nenhuma corrida pra lá. E também nunca tive oportunidade na minha vida de ir na tal da Lomba Grande em Novo Hamburgo. Quem sabe hoje, hein? Vamos chulhar então. Lomba Grande, Lomba Grande, Lomba Grande, Lomba Grande. E Voti! O estagiário tá me testando, sabe? É um rapaz, o seu filho, gurizinho de seus 12, 13 anos de idade, autista. É até difícil falar, né? Não vou ser ignorante e agressivo com o autista. Ele entrou numa agitação, eu não sei, parece que o pai dele colocou o cinto nele, parece que apertou num botão, o guri desligou. E foi tudo bem. Foi tudo bem. Só foi demorado para embarcar e demorado para desembarcar. Acho que o gurizinho tava dormindo, inclusive. Tava sentado atrás de mim, eu não conseguia visualizar ele. E quando ele entrou assim no carro, eu pensei, é hoje, né? Terceira, quarta corrida e agora vai vir um menino autista, vou ter que me comportar indo por cima, porque, né? A gente sabe que são agitados e tal. Eu não posso ser ignorante com uma criança, ainda mais autista. Óbvio que não serei, óbvio que não sou. Mas daí tu começa a juntar as coisas. Deu tudo certo, graças a Deus. Agora tô aqui do lado do Shopping do Vale, onde eu trouxe eles. Aqui é a Zona Nobre de Cachoeirinha, né? Tem umas casas bonitas aqui pra baixo. Eu acho que é, sim. E vou esperar um pouquinho aqui. Tô num recuo da parada do bus. Faixa amarela, então é proibido estacionar, mas qualquer movimento de guarda ou PTC ou qualquer coisa parecida é só sair fora, né? Então tô trocando o trânsito também, vou esperar um pouquinho aqui. Vamos pra Estância Velha então. 17 pilas. Bairro de Canoas. Antes fosse a Estância Velha município, né? Também chamada pelo estagiário de estação, que é da região, sabe do que eu tô falando, né? 2h15 da tarde, saí do... Fiquei ali uns 10, 15 minutos lá daquele shopping. E nem se movimentou o aplicativo.
Eu peguei a Flores da Cunha e começou a tocar 6 pila pra tudo que é lugar. 6 pila, 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 6 pila. Lembrando que as de 6 pilas são as piores corridas. É só tu fazer as contas. Ele trocou 17 pilas, já escutando pegar aqui na Flores da Cunha, um pouquinho mais adiante, direção à ponte, para levar para a Estância Velha, bairro. Aqui é por dentro, né? Estância Velha ali na altura do. Um pouquinho antes da Guajuviras. Então acho que é. Não vi quantos quilômetros é. Mas deve ser o quê? Uns 7, 8 km. 8, 10 talvez. Sei lá. Vamos lá, vamos se movimentar. Chulhando por uma coisa melhor em algum momento. Só chulhando, mesmo. São 2h15, eu tô 2 horas na pista. R$63, 3 corridas. E a ansiedade assim, ó, tá lá em cima. Grau máximo. Grau 10. Só pra não passar batido e lembrar aquela resenha que eu tive lá na praia com vocês. Esse loteamento aqui que tem aqui no bairro Estância Velha tem por característica, não foi agora que eu me dei conta, eu já tinha visto isso em outras oportunidades. As ruas tem tudo nome, mesmo motoqueiro da SAMU, acho que é isso. Tudo nome de praias do litoral norte gaúcho. Por exemplo, estou na rua Curumim, a de trás era Miramar, que eu não lembro onde fica, mas eu sei que existe. Essa aqui que eu vou dobrar à direita agora é Capão da Canoa. Lá adiante eu passei na Rui Teixeira. E eu já vi no mapa que tem a Capão Novo também. Arco-Íris, que é uma das praias de Capão. Bom Jesus para trás. Miramar lá em Arroio do Sal, eu lembrei. A praiazinha pertencente ao município de Arroio do Sal, do lado de Bom Jesus, por sinal. Peguei inclusive o pessoal lá, foi uma das corridas que eu fiz. Enfim, só para não passar batido. Tô indo buscar agora aqui a Silvana na J. Renner. Na J. Renner de Canoas, no caso, né? Para Plínio, Brasil Milano, lá em Porto Alegre. 22 pilinhas, eu não vi a quilometragem, mas deve dar o quê? Uns 17 quilômetros. Eu acho que é isso, né? 22 pila. Falar o quê? O que mais que a gente tem que falar? Tem alguma coisa pra falar? Não. Acho que não, né? Enfim. 2h36. Alerta para cenas repugnantes. Leonardo Ferreira. Um abraço ao Leonardo Ferreira, mais novo membro do clube de canais do canal Diário de um Uber. Esse mesmo aqui que você está vendo. Inscreveu-se ontem. Eu só vi à noite quando cheguei, então por isso que não registrei. Mas em tempo ainda. Estou registrando, então. Muito obrigado, Leonardo, pela tua confiança, parceria e confiança e parceria, né? Acima de tudo. E agora só falta você. Tu mesmo aí que tá. Eu preciso me animar, senão daqui a pouco eu vou desistir, que nem aconteceu sábado passado. Lembra do arroz com galinha, aquele que eu fiz lá no começo de dezembro de 2024? Último suspiro. Lembra outro dia que eu falei que ia faltar feijão? É, o feijão acabou antes. O feijão acabou ontem. E hoje não tinham 2 potinhos de arroz com galinha. Pá, vamos meter os 2 então. Já que não tem feijão, vamos dobrar o arroz com galinha. Porque agora que eu me dei conta que eu não vou conseguir comer isso aqui. Eu não vou conseguir comer tudo isso aqui. Tem mais de meio quilo de comida, com certeza. Tá louco. Fui olho grande. Era pra deixar um pra amanhã. Mas daí amanhã é outro dia, né? Amanhã é outra história. 13h11. Finalizei a véia ali, não. A véia que eu tô só de Canoas. Aqui na Plínio, esquina com a Carlos Gomes. Aquele prédio novo que tem ali do lado do posto. Daí eu já vim aqui pro posto VIP da Carlos Gomes pra almoçar e mijar.
Não é mais. Eu não tenho certeza se é a mesma. Tocou agora a Rua da Libertação. Tô só de Comfort e comendo. Vou parar quando tocar alguma coisa pra fazer, que dê pra fazer. Uma vez eu fui numa rua lá no Morro São José. Depois, na verdade. Depois do Morro da Cruz. Desce, né? E aí, vai. E tinha uma rua que, se eu não me engano, era a Rua da Libertação. Que ela não era não 45 graus, ela era quase 90 graus, assim, ó. A Libertação. Fico imaginando a libertação de quem que aquela rua é. Tocou agora aqui 17 pilas, mas não me motivou. Não me motivou. Fazer trabalho no morro essa hora da tarde. Depois manobrar de ré, aquela coisa toda. No alto. E vamos combinar. 17 pilas, 9 km de Comfort. Sim. Pode ser. Acabou isso aqui. Que pena tá acabando. Tô pensando em fazer outra amanhã. O que tu acha? Pra mais um mês. Então, vamos lá então. Começar a segunda perna. Uma viaginha de merda. Mas é a viagem do dia, né? 9 pilas. Pelo menos é rápido, não tem tranqueira e tal. 9 pilas pegar aqui na Lajeado, aqui embaixo de Petrópolis. Levar pra Rua da Aranha, 11,90. Eu acho que ela quer ir pra Redenção, né? Bah. E o risco de ter mate. E o risco de ter cadeira. E o risco de ter cachorro. E o risco de ter crianças eufóricas. Vamos pra praça! Vamos pro parquinho! Daniel, acho que tá na hora de parar, né? Só reclama. Viu, Daniel? Só queria vir passear. Outro muda, saiu calado, só com a bolsinha. Educada, esperando na calçada, tudo certo. E tô achando minhoca na cama. Pelo e ovo, né? Procurando pelo e ovo. Aí vai ter cadeira, aí vai ter chimarrão, aí vai ter criança. Né? Fica chamando as coisas ruins vêm. Que coisa feia. Não sei porque que sai pra trabalhar só pra reclamar da vida. Esses são os comentários que eu mais recebo no Instagram lá, nos videozinhos que eu coloco reclamando. E eu acho que o pessoal tem toda a razão. O errado sou eu. Agora tocou pra pegar aqui na Feira do Bonfim. Mas vai estar cheio de compra, cheio de sacola, cheio de fruta. Se eu não for até lá pra ver, eu não vou saber, né? Mas pra que sofrer antes? Pra quê? Qual a necessidade de sofrer antes? Pra se antecipar e evitar uma coisa ruim. É verdade, é isso aí mesmo. Tem que sofrer antes mesmo. Vamos ali ver se eu consigo embarcar a Gabriela na Feira do Bonfim. João Teles com Vasco da Gama e irmão José Altão ali. Bem no meio da feira. No caso, no começo da feira. Vamos ver se eu consigo embarcar a Gabriela. 13h30 da tarde. Não, a Gabriela não entrou. Não embarcou. Não teve jeito. Não, só um pouquinho. Era só pra subir aqui a lomba, dobrar direita e levar na moçardeira. Ela e o namorado. Vai ter umas 4 sacolas cada um em cada braço, assim. Que feira que fizeram, coisa mais linda. Mas eu não levo. Enfim. Julgue-me, joga as pedras. Eu tô precisando disso hoje. Tô precisando de uma sacudida. Preciso de um choque de realidade. Aí, ó, 888 Henrique Dias pra Riachuelo. É fácil chegar no Henrique Dias? Não é fácil. Eu tenho que pegar. Eu fiquei 2 minutos na sinaleira da João Teles ali. E o passageiro me olhando do outro lado da rua. Quando o sinal abriu, eu cancelei e fui embora. 2 minutos contado no relógio. A sinaleira da João Teles com essa aqui. Só de pensar que eu tenho que fazer isso de novo, eu já desisti dessa corrida aqui. 888, pegar na aqui. Até porque
Eu não ia conseguir pegar. Ah, ratei, não precisava dela, né? Não ia conseguir pegar Irmão José Altão mesmo, tá fechado por causa da feira. Eu ia ter que ir pelo Oswaldo. Ah, ratei, perdi uma corrida. Ah, mas 888. Não muda minha vida, né? Ah. Não tá fácil, pessoal. Viu? O cara fica chamando as coisas vêm. Vitória me chamou aqui, 22 pila pra tristeza. Eu ia fazer feliz da vida. Ele mandou mensagem dizendo que tá com a cachorrinha. Eu disse não, Uber Pet. Não vou cancelar, diz ela. Pronto. Cortou porque ela cancelou. Ela vai no chão, no colo. 11 pila pra onde? Tem que parar. Gasômetro, vamos dar. Então, só pra resumir esse assunto, concluir esse assunto e parar de ranço, pelo menos por enquanto. Há 2 takes atrás eu fui buscar uma viagem querendo que a mulher tivesse criança e não sabemos o que, né? Cadeira e tal. Não tinha porra nenhuma. E na sequência tocou feira e depois disso com cachorro. Será que eu chamei isso pra mim? Deve ter chamado, é óbvio que sim. Mas não, essa é uma característica dos sábados. Ou tô errado? Os sábados são assim, eu conheço os boi que eu lavo e as vacas também. Mas é claro, né? Se tu chama uma coisa ruim pra ti, ela vem. Certo que vem. Agora pegar uma corrida que eu acho que não tem surpresa, né? Espero na Garibaldi pra levar pro gasômetro. Espero que não tenha surpresa. Espero. Mas pode ser que tenha, sim. Pode ser que tenha um cooler, algumas cadeiras. Tudo vai no porta-malas, isso não é problema, né? Chimarrão. Se bem que hoje tá quente, eu acho que nem o Mads Galdério deve estar muito afim do chimarrão debaixo do sol. Não que não seja gostoso, chimarrão, por incrível que pareça, ele refresca, mesmo no calor. Mas no sol assim queima a erva, né? Não é um lugar muito legal de tomar chimarrão lá na hora, lá no gasômetro, né? Lá não tem sombra, por exemplo. Enfim, vamos parar de falar bobagem, parar de falar besteira e parar de reclamar da vida. Talvez o vídeo acabe aqui. Talvez o vídeo acabe neste take. Será? Ah, eu gostei disso. Ficou até melhor. Vocês lembram que o começo era assim, né? Depois eu resolvi optar pelo formato papagaio de pirata. Eu me lembrei que tinha essa opção também. Ah, lembrei porque que eu parei de usar ela. Porque daí fica... O suporte aparece demais, ó. Corta muito a imagem. No papagaio de pirata eu escondo aquilo ali com um papagaio de pirata, né? É isso aí, pessoal. São 5h23 da tarde, sem vergonha na cara. Estou abortando a missão, chutando o balde, jogando a toalha, abandonando barcos. Pode escolher a legenda do vídeo aí. Cabeça cansada. E é isso. Eu percebi no meio do vídeo de hoje que eu não tava afim. Na verdade sabia quando eu acordei 10h12. Pensei, 10h12, já tô queimado no horário. Não vamos ir. Não, vamos sim. Não, não vamos ir. Não, vamos sim. Não, não vamos ir. Vamos. Não deveria ter saído de casa. Não deveria ter saído de casa. Foi bem assim a semana passada também, né? 5 horas da tarde. Não é combinado, tá? Antes que vocês digam, não, Daniel tem compromisso. Não. Simplesmente desisti da missão. Semana passada foi a mesma coisa. O cara começa a esperar e nunca vem nada. Nunca vem porra nenhuma. Nunca vem porra nenhuma. Nunca vem... Feijão. Fazer meu feijão agora. Começar por um feijão. E aí amanhã eu vou sair pra trabalhar, tá? E quando eu voltar eu penso em alguma coisa pra comer. De mistura, né? Penso na mistura pra acompanhar o feijão.
Prato principal da marmita dessa semana: feijão. E agora tem que descobrir o que vai ser o acompanhamento do feijão. Provavelmente um arroz com galinha, um arroz de carreteiro, um arroz de china pobre. Deixa sugestão aí. Eu vou ver. Se achar interessante, eu faço. Chega por hoje. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Gostei desse formato assim, meio assim, ó. Só quebra, eu perco muito espaço aqui, ó, no canto superior direito. Eu perco muito esse espaço aí de tela, né, de informação para vocês. Mas vamos ver como é que, se vocês gostarem, deixar um comentário, posso usar mais vezes ou não. Fui.